Vamos para mais uma lição que tem o nome A Morte de Jesus. O texto básico dessa lição está em Marcos 15, 33 ao 40, que diz: E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso dizia: Eis que chama por Elias. E um deles ocorreu e embebeceu uma esponja em vinagre e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirava, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e José e Salomé. A lição hoje, a introdução vai dizer: a lógica humana não compreende as coisas de Deus. Esse ditado possui grande similaridade com o texto de 1 Coríntios 2,14, que diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente sem dúvida alguma. A morte de Jesus enquadra-se nessa perspectiva. Esperando com pompa, nasceu em meio à simplicidade, aguardado como rei, nos moldes dos grandes soberanos do mundo antigo, manifestou-se como filho de um humilde carpinteiro de Nazaré. Pensando como imortal, apresentou-se como um ser humano comum, sujeito a todas as agruras da humanidade, tendo uma das mortes mais dolorosas e humilhantes do mundo antigo. Como entender tal personagem como as mais importantes e central de todo o universo? Realmente é difícil para a mentalidade humana natural ou racionalista. Essa é a nossa aula de hoje. O 1.1, o tópico 1, a necessidade da morte de Cristo. O 1.1 vai dizer: com o pecado veio a morte. A morte é consequência direta do pecado. Romanos 6, 23. Quando o Criador advertiu o casal progenitor, ele disse que no dia em que eles desobedecessem, morreria. Gênesis 2,17. Como se sabe, eles não morreram no dia em que comeram, mas além da separação e da barreira colocada entre si e também em relação ao Criador, passaram gradativamente a decair, culminando na morte física. Adão e Eva, após comer o fruto, eles não morreram de imediato, mas Deus avisou para eles que se eles comessem daquele fruto, eles iriam morrer. A morte não foi de imediato, eles comerem como se eles tivessem comido algo envenenado e caído. Mas sim, essa morte tem sido degradada direto, todos os dias. Por quê? Porque após eles comerem do fruto que Deus falou que não era para comer, eles deixaram que o pecado entrasse no mundo. Porque primeiro, um dos primeiros pecados que eles cometeram, a desobediência. Esse foi o primeiro pecado. A desobediência. Quando eles cometeram a desobediência,
eles abriram a porta para os demais pecados entrarem. E com isso, a humanidade vem morrendo, como veio com eles, pouco a pouco. Porque nós vamos ver que o pecado, ele, depois que entrou no mundo, ele trouxe muita coisa. Ele trouxe a desarmonia, ele trouxe as doenças, ele trouxe as intrigas, as brigas, as mentiras. A gente, quando lê a Bíblia, a gente não vai ler, por exemplo, Adão e Eva brigando. Mas isso aconteceu. A gente pode conjecturar que um ou outra ali começou a acusação. Porque quando Deus mesmo pergunta por que eles comeram do fruto, por que Adão comeu do fruto, o que Adão faz? Olha a segunda coisa, o segundo pecado aí. A acusação. Ele chega, Deus fala assim, Adão, por que comeu do fruto? Eu fico imaginando Deus olhando assim para baixo, perguntando, Adão, por que tu comeu do fruto? Que eu falei que não era para comer. Aí ele fala, foi a mulher que tu me deste. Eva, por que tu comeu? Foi a serpente. Olha a acusação aí, mais um pecado que entrou na face da terra. Esse pecado, ele nos mata todos os dias. Porque nós mesmos, a palavra de Deus já diz, o salário do pecado é a morte. Então olha aí a morte entrando na vida da humanidade todos os dias. Todos os dias vai morrendo. É por isso que nós, hoje, seres humanos, depois do pecado de Adão, perdemos totalmente o direito de ter uma vida eterna. Então hoje, para termos a vida eterna, Jesus teve que vir para morrer na cruz por nós, para que a gente o aceitasse como seu único Salvador e alcançar a vida eterna. O 1.2 vai falar a ruptura entre Deus e a humanidade. Como o nosso primeiro representante decidiu desobedecer ao Criador, trazendo com esse ato de rebelião a morte, houve uma ruptura radical entre Deus e a humanidade. Isaías 59:2 e Romanos 5:12-17. Tal separação marcou a trajetória humana até o nascimento de Jesus, que ao encarnar-se inaugura um novo tempo. João 1:11, 13:17, Hebreus 10:19-23. Quando o Filho de Deus não vinha, o Criador oferecera várias possibilidades de arrependimento aos seres humanos. Hebreus 1:3. Nós podemos ver que enquanto Jesus não tinha voltado à Terra, Deus ele enviou muitas possibilidades para cada um de nós, para que a gente viesse se arrepender. E a humanidade acabava não se arrependendo. Porque nós vimos que a possibilidade foi muitos profetas. E muitos profetas acabaram sendo mortos por causa que ele estava pregando o arrependimento. Imagine um profeta falar para um rei da época que ele estava errado, se ele não se arrependesse, ele fosse para o inferno. Quando o rei não era temente a Deus, ele mandava fazer grandes maldades com aquele profeta. É só a gente olhar o profeta Isaías, o profeta Jeremias. Hoje as pessoas querem se denominar profeta e achar que o profeta tinha boa vida. Não. Profeta que tinha, muitas das vezes que tinha boa vida, é porque ele tinha muitas das vezes conchavo com o rei. Ele falava aquilo que os outros queriam ouvir. Porque muitas das vezes aquele que falava que o rei não queria ouvir, quando o rei não era temente a Deus, era morte na certa. Era morte, era prisão. Você vê o próprio rei Acabe, quando vai sair para a guerra. Aí o rei de Judá chega e fala, Acabe, eu só saio quando vem um outro profeta de Deus. Os profetas se acabaram, só tem esse? Aí ele, tem um aí que... mas nunca profetiza coisa boa para mim. Então, é esse que eu quero falar. E aí, quando ele vem, Micaías, fala, Acabe, você vai vencer a guerra, não sei o quê,
Ele profetiza coisa boa. Aí acaba, você vai profetizar coisa boa para mim hoje? Nunca profetizou? Por que vai mentir? Aí Micaías falou, então já que você quer hoje a verdade, eu vou te dizer, de hoje tu não passa nessa guerra. Tu vai morrer, tu vai perder. Se você for para essa guerra, já era a tua vida. Ele manda prender o profeta, vai para a guerra e morre. Então olha aí, a vida de profeta não era fácil como muitos hoje acham que era. Profeta, muitas das vezes, não tinha nem moradia própria. Muitas das vezes ele ficava andando e era difícil. Era difícil. O profeta não tinha vida boa. E aí, Deus manda, usa, e cadê o povo? É só a gente ver a parábola do rico e Lázaro. Senhor, pai Abraão, manda alguém lá, manda Lázaro ir lá, falar com meus pais, com meus irmãos, minha família. Filho, lá tem os profetas, lá tem Elias, tem Moisés, Eliseu. O povo não ouve. Não, mas se mandar alguém daqui para falar lá, eles vão ouvir. Não, meu filho, não tem mais como alguém sair daqui para lá, não. Morreu, acabou. Ninguém vem mais para cá para falar nada, não. Quando a pessoa morreu, já era. Já era, acabou. Não tem mais como voltar para avisar nada. E aí Jesus, ele vem para que amostrasse para a humanidade, para que ela viesse se arrepender e adquirir novamente a vida eterna. O 1.3, a restauração entre Deus e a humanidade. Conforme a epístola aos Hebreus informa, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Como o sistema legislativo do Antigo Testamento estipulava que era necessário expiar os pecados através de sacrifício de animais, Hebreus 8:1 e 10:18, e posteriormente não se concluiu que tais sacrifício nada mudava em termos as condições diante de Deus, e muito menos do pecado em termos de arrependimento. Houve a necessidade de um sacrifício único e definitivo. Esse foi o cumprimento total da lei. Aqui Jesus se referia dizendo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5,18. Deus ofereceu o sistema e somente Ele poderia encerrá-lo. De igual forma, o pecado entrou no mundo através de um homem e somente um novo representante da humanidade poderia vencê-lo. Romanos 5, 12, 21. Dessa forma, vemos claramente a atuação de Deus e da humanidade em uma única pessoa. Deus executando em Jesus a justiça que cobrara e, ao mesmo tempo, mostrando à humanidade igualmente em seu Filho, que era possível resistir ao pecado, deixando de fazer a própria vontade para fazer a vontade do Pai. Então, para se cumprir toda a lei de Deus e ter a remissão do pecado, precisavam um ser humano passar por tudo aquilo ali e cumprir toda a lei. Mas quando Deus olha aqui para a terra, Ele fala, não existe esse ser humano. Não existe. Quem eu mandarei para cumprir todas essas leis e fazer tudo aquilo que eu desejo? Então Ele manda o seu único Filho, Jesus Cristo, aqui na terra. E Jesus, Ele não veio somente como Deus, Ele veio como homem. Nós sabemos que Jesus era 100% Deus e 100% homem, mas Jesus, Ele passou e cumpriu todas essas leis sem usar o seu poder divino,
mas usando a sua humanidade. Por que Jesus ele usou a sua humanidade? Porque Jesus queria provar para todos nós que nós podemos vencer as artimanhas do inimigo contra a nossa vida. E nós podemos vencer. Eu sei que é muito difícil. O inimigo, ele muitas das vezes, ele bota o dedo na nossa ferida, aonde a gente tem mais dificuldade. Porque o que o inimigo quer é acabar conosco, é acabar com a nossa vida. Porque o inferno ele não foi feito para a humanidade, mas sim para o diabo e seus anjos caídos. Só que o diabo ele quer levar um máximo de pessoas para aquele lugar. Já que ele não conseguiu destruir por completo a raça humana, matar toda a humanidade, ele quer levar a raça humana junto com ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque o diabo, ele tem inveja da humanidade porque só nós somos semelhantes a Deus. Quando você vai ler as Escrituras, você vai ver que ele fala que ele queria ser semelhante a Deus. Ele não fala que queria ser melhor, ele queria ser semelhante. Só que Deus faz alguém que é semelhante, uma criatura que é semelhante a ele, imagem e semelhança. Quem é? Nós. Então, como ele quer destruir a humanidade, o desejo dele é essa, ele quer fazer que a gente caia, que a gente peque. Aliás, não é só que a gente peque, que a gente viva no pecado. Porque pecar, nós pecamos todos os dias. Porque nós somos homens, somos seres humanos, somos falhos. Então não tem como a gente não pecar. Mas tem como a gente não viver mais no pecado. Como nós vivíamos. Pois, quando entregamos a nossa vida para Cristo, nós não vivemos mais no pecado. Nós até pecamos, mas não somos pecadores, mas não vivemos mais nele. E a luta é diária, é todos os dias, para que a gente não venha pecar mais. Amém, meus irmãos? Até amanhã. Amanhã eu estarei trazendo a segunda parte dessa lição e quero agradecer a todos vocês que assistiram, entraram e curtiram essa live. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Até amanhã e que Deus abençoe.